Bom, pessoal, vamos lá. Vamos corrigir, então, a questão 1. Então, a questão 1 dizia: calcule o máximo divisor comum dos seguintes números. Na alternativa A, temos 18 e 60. Então, para a gente calcular o máximo divisor comum entre esses dois números, vamos fazer a decomposição em fatores primos. Então, a gente coloca aqui o 18, o 60, e aí a gente traça a linha. Como vocês já sabem, o processo é muito parecido com o processo que a gente faz no mínimo múltiplo comum, tá? E aí vocês já vão ver qual que é a diferença. Então aqui, ó, 18 e 60 são números que podem ser divididos por 2. Então já posso começar aqui com o nosso primeiro número primo, certo? Então vamos lá. 18 dividido por 2 é 9. 60 dividido por 2 é 30. E é aí que a gente chega na grande diferença do método utilizado para o mínimo múltiplo comum para o método utilizado no máximo divisor comum. Espera aí, vamos lá. Eu vou fazer com a mesma cor mesmo, que é o que eu tenho aqui. Então, você vai analisar o seguinte: esse número primo serviu para dividir tanto 18 quanto 60? Se a resposta for sim, ou seja, se ele dividiu os dois números, você vai fazer um círculo em volta dele. Tá vendo? Ó. Perfeito. Seguindo a linha de raciocínio, vamos continuar. Ainda tem um número que pode ser dividido por 2, que é o 30. Então, vou pôr 2 aqui embaixo. O 9 não dá para dividir por 2, então eu repito. O 30 dá para dividir por 2, que dá 15. Certo? Nesse caso, esse 2 só serviu para dividir o 30. Então, como ele não pôde dividir o 9, eu não posso circular esse 2. Tá bom? Vamos seguir. 9 e 15, nenhum dos dois números podem ser divididos por 2. Então, vou para o próximo número primo, que é o número 3. Tudo bem? Perfeito. Agora aqui, ó, 9 dividido por 3 é 3. 15 dividido por 3 é 5. Tranquilo? Continuamos usando o 3 porque ainda tem números que podem ser divididos por ele, certo? Mas antes disso, vamos analisar. Tanto esse número quanto esse número foi dividido pelo 3, certo? Então, a gente vai circular esse 3. Tranquilo? Vamos seguir. 3 pode ser dividido por 3. 3 dividido por 3 é 1. O 5 não pode ser dividido por 3. Então, eu só repito. Como eu não pude dividir o 5 pelo 3, eu não circulo esse 3 aqui. Tá? Vamos continuar. Não tenho mais nenhum número que pode ser dividido por 3. Então, vou agora utilizar o número 5. Então, coloco o número 5 aqui. 1 não divide por 5, então repete. 5 dividido por 5 é 1. Cheguei nessa situação de 1 e 1, traço uma linha, e o resultado do máximo divisor comum vai ser a multiplicação dos fatores que serviram para dividir todos os itens da linha. Ou seja, a gente vai multiplicar só os itens que estão circulados. Então, 2 vezes 3 igual a 6. Isso quer dizer que o máximo divisor comum entre 18 e 60 é o 6. O que isso quer dizer? Quer dizer que dos divisores de 18 e divisores de 60, o maior divisor entre eles é o número 6. Tudo bem? Pessoal, isso aqui, ó, esse exercício eu fiz bem devagarinho, só retomando com vocês o processo, tá bom? Os outros a gente vai fazer de uma forma mais rapidinha, tá bom? Surgiu dúvida quanto a esse assunto, retomem o vídeo que eu gravei para vocês explicando sobre o máximo divisor comum, tá bom? Lá eu explico as várias formas que a gente pode trabalhar esse assunto. Tranquilo? Vamos continuar. Questão B.
máximo divisor comum entre 30 e 15. Bom, então vamos lá. MDC de 30 e 15. Você vai colocar aqui 30, o 15, vai traçar uma linha. Primeiro número primo aqui, a gente tem o 2, certo? Então vamos começar com as divisões. O número 30 podemos dividir por 2, chegamos ao 15, certo? O número 15 não posso dividir por 2, então repito. Vou para o próximo número primo, que é 3. 15 dividido por 3, 5. 15 dividido por 3, 5. Certo? Vocês viram que nesse primeiro aqui, no 2, eu não circulei, porque um dos dois números aqui não pode ser dividido por 2, que foi o 15, né? Agora, nesse caso aqui do 3, tanto esse 15 quanto esse 15 nós dividimos por 3. Então, esse 3 aqui vai ser circulado. Certo? Vamos para o próximo número primo agora, que é o número 5. Então, o número 5 pode dividir tanto esse número quanto esse. Então, 5 dividido por 5 é 1 e 5 dividido por 5 é 1. Como ele dividiu os dois valores, eu devo circular. Chegou no 1 e 1, traço uma linha e o resultado do máximo divisor comum desses dois números, que é o 30 e o 15, né, vai ser a multiplicação dos dois números que foram circulados. 3 vezes 5, que é igual a 15. Ou seja, o máximo divisor comum entre 30 e 15 é o próprio 15. E aí a gente chega numa regra muito interessante. Perceba que o número 30 é o dobro do 15, certo? Se o 30 é o dobro do 15, a gente pode dizer que o 15 é um dos divisores de 30, correto? Então, se o 15 é o maior divisor dele mesmo e sabemos que o 15 é um dos divisores de 30, automaticamente podemos dizer que o maior divisor em comum entre um número e o seu dobro vai ser esse mesmo número, tá? Então, como foi aqui 30 e 15, o máximo divisor comum é o 15. Se eu perguntasse para vocês o máximo divisor comum entre, por exemplo, 16 e 32, qual vai ser o máximo divisor comum? Bom, sabemos que 32 é o dobro de 16, certo? Então, o máximo divisor comum entre 32 e 16 vai ser o próprio 16. Tudo bem? Entenderam? Vamos ver se vocês entenderam agora. Ó. Dá uma olhada na questão C. Analise. Você saberia dizer, sem fazer conta nenhuma, qual é o maior divisor comum entre o 24 e o 48? Pensa um pouquinho. A gente consegue chegar à conclusão através da regra, né? Sabendo que o 48 é o dobro do 24, a gente já aprendeu na questão anterior que o máximo divisor comum vai ser o número 24. Tudo bem? Porque sabemos que o 24 é um dos divisores de 48, certo? E ao mesmo tempo o 24 é o maior divisor de si mesmo. Mas vamos fazer o cálculo para provar esse nosso raciocínio. Então vamos lá. 24, 48. Não se esqueçam que a execução aqui do cálculo, né, você fazer a continha, é muito importante para que você entenda o processo e para que eu entenda o seu raciocínio também. Vamos utilizar o 2 aqui, certo? 24 dividido por 2 é 12, 48 dividido por 2 é 24, certo? O 2 dividiu os dois valores, eu circulo. 12 e 24 ainda dá para dividir por 2. 12 dividido por 2 é 6, 24 dividido por 2 é 12. Como o 2 dividiu os dois números, circula ele. Ainda vou usar o 2. 6 dividido por 2 é 3, 12 dividido por 2 é 6. 2 dividiu os dois números, circula ele. Agora aqui, ó, só esse pode ser dividido por 2.
Então, coloco 2. 3 não divide por 2, repete. 6 dividido por 2, 3. Certo? Não circula esse 2 porque ele não divide o 3. Não posso mais utilizar o 2, vou para o próximo número primo, que é o 3. Tudo bem? 3 dividido por 3 é 1. 3 dividido por 3 é 1. Como esse 3 dividiu os 2, circula o 3. O máximo divisor comum entre 24 e 48 vai ser o resultado dessa multiplicação. Bom, continuando, então o MDC entre 24 e 48 vai ser a multiplicação desses itens circulados, certo? Então vai ficar aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, certo? Se você quiser fazer sempre do maior para o menor, fica mais fácil. Então, ó, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. Então, o MDC, o máximo divisor comum, entre 24 e 48 é o 24, como a gente tinha observado anteriormente. Tudo bem? Vamos para os próximos exercícios. Bom, na questão D, pedimos, né, o MDC entre 12 e 36. Então, vamos lá. 12 e 36. Começamos, é claro, pelo 2. 12 dividido por 2 é 6. 36 dividido por 2, 18. Certo? Continuamos com 2. 6 dividido por 2 é 3. 18 dividido por 2 é 9. Tudo bem? Tanto esse 2 quanto esse 2 dividiram os dois valores. Então, vou circular os dois. Tranquilo? Bom, não podemos mais utilizar o número 2 aqui. Vamos para o número 3. Tudo bem? Então, vamos lá. 3 dividido por 3 é 1. 9 dividido por 3 é 3. Ok? Esse 3 dividiu os dois valores, então circula esse 3. Temos 1 e 3, podemos continuar com o 3. 1 não divide por 3, repete. 3 dividido por 3, 1. Tranquilo? Cheguei no 1 e 1, traço uma linha aqui, e o resultado do MDC vai ser a multiplicação dos números circulados. Então, aqui, 2 vezes 2 vezes 3. Tá bom? Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o MDC entre 12 e 36 é o 12. Tudo bem? Vamos agora ao E. 23 e 21. Certo? Vamos lá. Aí a gente tem uma questão, ó. Nesse caso, nenhum dos valores dá para ser divididos por 2. Vamos então para o próximo, número 3. 23 não pode ser dividido por 3, certo? Então, vou colocar aqui 23 novamente e vou dividir o 21, certo? 21 dividido por 3 é 7. Tá bom? Então, eu dividi esses dois números pelo 3? Não, dividi apenas o 21, por isso eu não circulo. Vamos continuar. Tanto 23 quanto 7 não podem ser divididos pelo 3. Qual o próximo número primo? 5. Tanto 23 quanto 27, tanto 23 quanto o 7 também não podem ser divididos por 5. A gente então vai precisar do próximo número primo, que é o 7. Então vai colocar o 7 aqui, repete o 23, certo? E aí 7 dividido por 7 é 1. Tudo bem? Como o 7 dividiu só esse valor, não circula ele.
E agora aqui, ó, eu não posso dividir o 23 pelo 7, também não posso dividir por 11, não posso dividir por 13, não posso dividir por 17, por 19. O próximo número primo que eu posso dividir o 23 é justamente ele mesmo. Então, só vou poder dividir aqui por 23. Certo? 23 dividido por 23 é 1. 1 não dá para dividir 23. Então, por 1 aqui de novo. Certo? Cheguei no 1 e 1, eu faço um traço. E aí a gente chega à grande pergunta. Como que eu descubro qual que é o MDC, sendo que eu não tenho nenhum número circulado? Certo? Nesse caso, facilita a gente descobrir o resultado imaginando a lista dos dois divisores. Então dá uma olhada, ó, vamos observar os divisores de 23. Se eu falei que o 23 é um número primo, os únicos divisores do 23 são o número 1 e ele mesmo. Tranquilo? E os divisores de 21? Os divisores de 21 são o número 1, o número 3, o número 7 e ele mesmo. Tudo bem? Olhando aqui, analisando as duas listas de divisores, fica um pouco mais fácil agora para a gente identificar qual que é o maior divisor em comum entre eles, certo? Pelas duas listas, a gente vê que o maior e único divisor em comum que temos entre 23 e o número 21 é o próprio número 1. Então, esse é um caso que a gente não consegue obter o resultado claramente, né, aqui pela decomposição em fatores primos. Então, quando você chegar numa situação como essa, você vai entender que, nesse caso, o máximo divisor comum entre 23 e 21 é o número 1. Tá? Um outro exemplo de situação como essa é quando a gente tenta descobrir o máximo divisor comum entre o número 3 e o número 4, por exemplo. Né? Que, aliás, é uma situação que, se você quiser fazer o teste, você vai ver que você vai chegar num ponto parecido com esse. Tá bom? Então, o resultado aí da E é 1. Tá bom? Vamos lá, então, agora fazer a F. Bom, então aí, ó, já está montado 80 e 25. Vamos começar, é claro, pelo 2. Certo? 80 dividido por 2, 40. 25, nesse caso aí, não divide por 2, então repete ele aqui embaixo. 40 dividido por 2 vai dar 20. Lembrando que não circulei esse 2 e nem esse, porque não dividiram o 25. Então, 40 dividido por 2 deu 20. 25 não divide por 2, repete. Continua com 2. 20 dividido por 2, 10. E 25 repete. Certo? Continua com 2. 10 dividido por 2, 5. E o 25 repete. Agora, não podemos mais dividir por 2. Então, vamos para o próximo número primo. Seria o 3. O 3 também não divide o 5 e nem o 25. Então, tem que ir para o próximo, que é o número 5. Como o 5 divide, vou usar ele. O 5 aqui, no caso, ele vai dividir tanto o 5 quanto o 25. Então, a gente pode circular ele já, se você quiser. Tá? 5 dividido por 5, 1. 25 dividido por 5, 5. Continuo com 5. Só que dessa vez, ó, 1 não divide com 5. Então, abaixo 1. 5 dividido por 5, 1. Como esse 5 dividiu só esse número, então eu não circulo ele, tá? Como eu cheguei no 1 e 1, traço a linha. O máximo divisor comum entre 80 e 25 vai ser a multiplicação de todos os números circulados. Professor, mas tem só um circulado. Então é ele mesmo. Tudo bem? Então aqui é o 5. Então o máximo divisor comum entre 80 e 25 é o 5.
Olha que bacana, 3 exemplos diferentes, onde eu tenho aqui 3 números, certo? Circulados, então eu multiplico os 3. Tem situação que eu tenho um só, então se eu tenho um só circulado, o máximo divisor comum é ele mesmo. E numa situação onde eu não tenho nenhum circulado, então se eu não tenho nenhum circulado e eu fiz o cálculo de forma correta, o máximo divisor comum aí vai ser o número 1. Tudo bem? Bora lá para os últimos? Bom, vamos lá. Questão G, que pede o máximo divisor comum entre 6, 18 e 30. Então aqui agora a gente tem 3 valores, tá? Então vamos lá. O que muda quando a gente tem 3 valores? A única coisa é que a condição é um pouco maior, né? Então você só vai circular quando o fator primo dividir os 3 valores, tá bom? Então vamos lá, começando pelo 2. O 2 é um bom exemplo disso, porque ele divide os 3 números, ó. 6 dividido por 2 é 3, 18 dividido por 2 é 9 e 30 dividido por 2 é 15. Então eu posso circular o número 2. Só que agora o 2 já não me serve mais, porque ele não divide nem o 3, nem o 9, nem o 15. Vou para o próximo número primo, que é o 3. E aí vocês vão perceber que o 3 também vai dividir os 3, certo? Por quê? 3 dividido por 3 é 1, 9 dividido por 3 é 3, e 15 dividido por 3 é 5. Tranquilo? Como ele dividiu os 3 números, eu circulo esse 3. Vamos continuar com 3, porque eu ainda tenho 3 aqui. 1 não divide por 3, repete. 3 dividido por 3 é 1. 5 não divide por 3, repete. Tranquilo? Não tenho mais números que são divisíveis por 3, vou para o 5. 1 não divide por 5 é 1. 1 não divide por 5, só repete 1 de novo. E 5 dividido por 5 é 1. Então, tanto esse 3 quanto esse 5 não dividiram todos os valores. Cheguei no 1, 1 e 1, parou a conta, traça a linha. O máximo divisor comum entre 6, 18 e 30 vai ser a multiplicação desses dois valores. 2 vezes 3 é 6, certo? Então, coloca assim, ó, máximo divisor comum entre 6, 18 e 30 é 6. Tranquilo? Vamos aqui para H, ó, 36 e 90. Então, 36 e 90. Traça a linha. Começamos com o 2. 36 dividido por 2, 18. 90 dividido por 2, 45. Certo? Vamos continuar com o 2 por conta do 18. Como o 2 dividiu os dois valores, pode circular. 18 dividido por 2 é 9, 45 não divide 2, então repete. Tranquilo? Esse 2 aqui, ó, dividiu só o 18. 9 e 45 não são divisíveis por 2, então agora eu preciso ir para o 3. Tudo bem? 9 dividido por 3 é 3, 45 dividido por 3 é 15. Perceba que esse 3 dividiu os dois, então circula esse 3. Tá bom? Perfeito. Vamos lá. 13 e 15 ainda podem ser divididos por 13, então vamos pôr 3 aqui, ó. 3 dividido por 3 é 1, 15 dividido por 3 é 5. Como esse 3 divide os dois, pode circular. Vamos continuar. 1 e 5 já não são divisíveis por 3, então vou pro 5. 1 dividido por 5 não tem, então você repete. 5 dividido por 5 é 1. 1 e 1, traçou a linha. Resultado é a multiplicação dos números circulados. 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 3, 18. Ou seja, o máximo divisor comum entre 36 e 90 é o 18.
Tudo bem, pessoal? Esse daí, então, foi o exercício 1. Vamos agora, então, fazer o exercício de número 2. Bom, vamos lá. Exercício 2. Um escritório comprou os seguintes itens. Então, o escritório comprou 140 marcadores de texto, 120 corretivos e 148 blocos de rascunho. Dividiu esse material em pacotinhos, cada um deles contendo um só tipo de material, porém, todos com o mesmo número de itens e na maior quantidade possível. Sabendo que todos os itens foram utilizados, calcule o número total de pacotinhos feitos. Então é o seguinte, a gente tem aí 3 valores. 140 dos marcadores de texto, os 120 dos corretivos e os 148 dos blocos de rascunho. O que nós precisamos fazer é pensar no maior número pelo qual eu posso dividir esses 3 valores. Sempre que eu tenho essa dúvida de saber qual o maior valor pelo qual posso dividir 3 números, né? 3 ou mais aí no caso, eu uso o máximo divisor comum. Então, o mesmo esquema que a gente está acostumado, tá? Só que com esses valores. Então, vai ficar máximo divisor comum entre então aqui, ó, 140, 120, 148. Então, a gente vai montar do jeitinho que a gente está acostumado. Eu vou montar aqui e já dou play aí para vocês. Perfeito, vamos lá. Como vocês podem ver aí, a gente vai poder começar com o 2, certo? Então pode pôr o 2 aqui. 140 dividido por 2, 70. 120 dividido por 2, 60. E 148 dividido por 2, 74. Como o 2 serviu para dividir os 3 itens, circula. Vamos continuar com o 2. 70 dividido por 2, 35. 60 dividido por 2, 30. E 74 dividido por 2 é 37. Então, aqui, ó, 37. Certo? Pode circular porque o 2 serviu para dividir os 3 itens. Agora o 2 já não divide mais os 3, tá? Mas tem pelo menos um ainda que é divisível por 2, então vamos continuar. 2, 35 não divide, então a gente abaixa, certo? 30 dividido por 2 é 15, e 37 não divide por 2, repete aqui. Tudo bem? Perfeito. Agora a gente vai continuar utilizando o número 3. Então aqui, como que a gente vai pensar qual é divisível por 3? Lembra da regrinha que a gente já viu sobre critérios de divisibilidade? Que diz que para ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que ser divisível por 3 também. Então 5 mais 3, 8 não é divisível por 3. 5 mais 1, 6 é divisível por 3. 7 mais 3 dá 10 e 1 mais 0 dá 1. Então não é divisível por 3. Então, o 35 não é divisível, eu desço. O 15 é divisível, porque 15 dividido por 3 é 5. E 37 também não é divisível, então eu desço. Tudo bem? Vamos continuar com o próximo número primo, porque aqui já não podemos mais dividir por 3. Então, vamos por o 5. 35 dá para dividir por 5, certo? E dá 7. 5 dá para dividir por 5 e dá 1. E 37 não dá para dividir por 5, a gente repete. Tudo bem? Agora a gente vai para o próximo número primo, porque aqui não temos mais números que podem ser divididos por 5. Então vamos para o 7. 7 dividido por 7 é 1. 1 não dá para dividir por 7, então a gente repete. E 37 também não dá para dividir por 7, a gente repete. Certo? Agora, o próximo número pelo qual vou poder dividir o 37 é ele mesmo, porque 37 é um número primo. Então, você vai pôr aqui na sequência o 37. Certo? E aí, repete o 1, e 37 dividido por 37 é 1. Passo uma linha. E como vocês já sabem,
O máximo divisor comum de um número vai ser o resultado da multiplicação de todos os fatores primos que foram circulados. Aqui no caso só esses dois. Então é 2 vezes 2, que é 4. Tudo bem? Então tá aí a resposta. A gente vai colocar assim, ó. Assim que a gente responde, ó. MDC entre 140, 120 e 148 é 4. Eu espero de coração que vocês tenham ido bem, certo? E que essa correção tenha ajudado vocês a entenderem um pouquinho melhor a resolução de cálculos de máximo divisor comum. Tá bom? Lembrando que para quem ainda sente alguma dificuldade, pode rever o vídeo dos divisores que a gente fez, o vídeo dos números primos, tá? Então foram colocados aí para vocês, né, vários vídeos, e a gente tem dentro da nossa plataforma os conteúdos de múltiplos, divisores, números primos, mínimo, múltiplo comum, o máximo divisor comum, certo? Então por lá você consegue também retomar todo esse conteúdo aí dessa parte do cálculo que a gente fez. Tudo bem, meus queridos? Lembrando que estou à disposição para ajudar vocês no que for preciso. Tá bom? Um grande abraço e bons estudos!